Olá, tudo bem? Então vamos adiante com o nosso curso. Hoje então a ideia é falar sobre segurança dos poços, tá? Então quando a gente fala em segurança do poço, basicamente a gente está fazendo de tudo, todas as medidas possíveis para evitar que o nosso fluido que está lá embaixo da superfície, não vá suba pelo canal do poço para a superfície, de modo descontrolado, e causando isso aí que a gente está vendo aí nesse primeiro slide aí, uma plataforma pegando fogo, por questão, por perda da segurança do poço, perda do controle do poço. Vamos falar então aí da primeira barreira de segurança, do poço quando a gente está perfurando. A primeira barreira de segurança é o próprio peso, da lama de perfuração, que ela deve estar sendo mantida dentro de um certo limite, numa janela, para que se mantenha em equilíbrio o equilíbrio hidrostático do nosso poço, tá? Então o próprio fluido de perfuração é a nossa primeira barreira de segurança, tá? Então, vamos adiante. Vamos falar mais um pouco de considerações. Qual que é a nossa segunda barreira? A nossa segunda barreira são dispositivos mecânicos, que são instalados no poço, na cabeça do poço, que tem por função, função secundária, fechar o meu poço, como se fosse uma válvula, tá? Então a gente vê uma figura aí, do lado esquerdo um BOP, e do direito também, só que é uma fotografia digital. Mas um BOP, que seria, que a gente já vai ver mais adiante para que serve, então seria um dos equipamentos principais, tá? Como controle de poço, segurança de poço, tá? Ele vai trabalhar como uma válvula de segurança, caso a minha primeira barreira seja vencida, ok? Que é a lama, o fluido de perfuração. Então vamos falar um pouco mais de definição, ok? Vamos falar sobre kick. O que é kick? Kick é um fluxo inesperado, e indesejado, claro, de fluido da formação para dentro do poço. Nesse caso, esse fluxo ele é controlado, pelo nosso segundo dispositivo de barreira, nossa segunda barreira, no caso um BOP. Ou seja, eu perdi minha primeira barreira, eu perdi a pressão hidrostática, não está mais em equilíbrio, Por alguma razão, minha lama ficou mais leve, tá? E a pressão hidrostática da minha formação foi maior, que esse peso exercido pela lama, e infelizmente então ela consegue entrar no meu poço e se dirigir à superfície, tá? Mas esse kick então ele é controlado, tá? Então ele é só um aviso de que alguma coisa não está certa durante a perfuração, tá? E o que é o blowout? Blowout então é o fluxo descontrolado de fluido da formação para o poço. Nesse caso perdeu-se as duas barreiras, tanto o peso da lama foi insuficiente, quanto o acionamento dos dispositivos mecânicos não foi rápido o suficiente para conter esse fluxo descontrolado de fluido para a superfície, ok? Então, nas outras aulas aí a gente já falou bastante de fluidos de perfuração, algumas, ele tem várias funções, tá? Em relação ao controle de poço, a principal função dele é impedir o fluxo da formação, que é feito pelo peso da própria lama. O peso que a gente vai ver que daqui a pouco é a densidade, a massa específica da lama, tá? Por isso, só para relembrar, então, remover os cascalhos, limpar, resfriar e lubrificar a broca, evitar desmoronamento das paredes do poço, manter o cascalho em suspensão quando não houver circulação, a gente vai falar isso um pouco quando a gente falar de força gel, tá? E quando houver motor de fundo, transmitir potência hidráulica à broca, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais do fluido, algumas propriedades da lama, tá? Então, durante a perfuração, em relação ao controle do poço, da segurança do poço, aí a gente vai ver então que a massa específica é um grande fator, nesse controle, alguns parâmetros reológicos, a força gel e a salinidade, tá? A gente vai falar um pouco mais, mais a fundo sobre a massa específica, tá? Os parâmetros reológicos basicamente é como o fluido, a velocidade de fluido, como ele pode escoar, qual é o comportamento dele quando ele está escoando, tá? Então a gente não vai falar muito sobre os parâmetros reológicos. A força gel é uma das características da lama, A lama ela tem uma certa característica que ela deva manter os cascalhos, que foram removidos durante a perfuração, em suspensão. Quando eu desligo a minha bomba, por exemplo, vou fazer uma conexão de tubos novos, todo aquele cascalho que estava circulando e estava indo para a superfície, ele não pode cair tudo para o fundo do poço novamente, porque eu parei a circulação, tá? Isso quem tem a função de mantê-los em suspensão, então é a própria força gel, que é característica da lama, tá? A salinidade
A salinidade tem alguns efeitos, né, em alguns tipos de ferramentas, né, ou própria, enfim. É, em relação à segurança do poço, o que a salinidade pode nos dizer? Por exemplo, se eu estou monitorando a salinidade do meu fluido lá na superfície, né, o fluido que está entrando no meu poço, ele tem uma taxa baixa de sal, e eu começo a monitorar o retorno da lama e começo a verificar que a taxa de sal tá elevando-se ou tá muito alta em comparação ao da lama que está entrando, alguma coisa está me dizendo que tem alguma coisa que possa estar entrando no meu poço, né? Provavelmente seria uma água salgada, por exemplo, tá? Então estou tendo aí influxo de água salgada. Tá? Então, mas vamos nos reter, né, o básico do básico aqui para a lama, que seria a massa específica. Né? O que seria a massa específica? A massa específica é uma quantidade de massa por unidade de volume, tá? Então, né, no mundo do petróleo, né, apesar de ser uma densidade, essa grandeza que a gente está medindo, né, no petróleo eles chamam peso da lama, tá? Mas na verdade é um volume, é uma massa dividido por um volume, tá? E a unidade normalmente no mundo do petróleo então é libras por galão, tá? Então aí nessa foto, nesse slide aí, a gente vê o instrumento aí de medida, né, de amostra de lama para detectar qual que é o peso da lama, tá? Nada mais é do que uma simples balança, tá? Onde o plataformista ali pega uma amostra num cilindro de lama e coloca na balança até ela se equilibrar, tá? Eu tendo o volume dessa amostra, eu tenho o peso dela, eu consigo encontrar a massa específica, tá? Pela aquela razão ali, ρ é igual a massa sobre volume, ok? Vamos falar um pouquinho de física, tá? Só para relembrar. Pressão, né? Pressão. Basicamente, pressão é a força aplicada por unidade de área. Né? Nesse slide aí está mostrando a dançarina aí, no momento que ela está relaxada, descansando, toda a planta do pé dela está em repouso sobre o solo. Tá? A pressão está exercendo contra o solo, depende do próprio peso da dançarina. Né? Então a pressão ali que a gente está vendo é força sobre a área. A força é o peso do corpo da moça aí, em relação à gravidade, e a área é a própria área das plantas dos pés. À direita ela está dando ponta dos pés, né? O que aconteceu? Diminuiu a área de contato do pé dela. A pressão naquele ponto aumentou. Por quê? Porque o peso, né, continua o mesmo. Ela não emagreceu dançando ali tanto, né? Mas, claro, ela pode ter perdido alguns quilinhos, mas enfim, teoricamente ela não perdeu nenhum. O peso continuou constante, a área diminuiu, então a pressão, né, pela própria fórmula ali tem que aumentar. Tá? Pressão hidrostática é o que é mais importante, né, quando a gente está falando de perfuração. Tá? O que acontece? Né? O que é pressão hidrostática? Bom, pressão hidrostática então é a pressão exercida pelo peso de uma coluna de fluido, tá? Em relação ao topo, né, dessa coluna. Então ali a gente vê a fórmula da pressão hidrostática, então é ρ vezes a gravidade vezes a altura. Tá? O ρ é a massa específica, foi aquilo que a gente calculou, né, anteriormente, né, a densidade basicamente do líquido. Tá? A aceleração da gravidade é uma constante, podemos dizer assim, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração. Tá? E o que pode variar no nosso poço, né, claro que ela vai variar quando a gente está perfurando cada vez mais fundo, é a altura da coluna do líquido. Ali a gente vê uma garrafinha PET, né, que a gente vê o furo feito lá embaixo, o jato d'água chega, né, uma distância maior do que aquele furo, né, próximo da superfície. Por quê? Porque a pressão lá embaixo é muito maior que a pressão lá em cima, pois H2, né, é maior que H1, ok? Então vamos adiante. Hidrostática. Vou falar mais um pouquinho dela. Outros princípios aí que também se aplicam. Os princípios físicos que a gente aprendeu lá na escola, né, nossas aulas lá de física, né, o vaso comunitário. Se eu tenho dois poços, um vertical e um horizontal, não importa, comparando o vertical com a medida, vertical e um poço direcional, que ela tem uma medida de comprimento maior, apesar de eu estar na TVD, que seria True Vertical Depth, que é a profundidade vertical verdadeira, apesar de um poço ser mais comprido que o outro, não importa. O importante é saber qual que é a altura que eu tenho do meu poço até a superfície, da minha coluna do líquido. Então, para um poço vertical, a gente vê aí na figurinha à esquerda aí, se eu supor que ele tivesse 1000 metros de comprimento, a pressão naquele 1000 metros de comprimento seria a mesma pressão num poço horizontal, supondo que quando ele ficou horizontal, naquele ponto, que ele esteja a 1000 metros, da superfície, da linha da superfície, ok? Então esse é o princípio do vaso comunicantes, apesar
que é um princípio simples, a gente vê ali na direita, né? Então, se de alguma forma os poços, os vasos ali se comunicam, o nível do fluido vai se tender a nivelar, vai ficar no mesmo nível, ok? Por que vai acontecer isso, né? Por que ocorre os kicks, os blowouts? Por que a pressão vai reduzir? Quais são as causas comuns que fazem a pressão hidrostática cair? Os principais durante a perfuração são o correto abastecimento do poço, pistoneio tanto mecânico quanto hidráulico, perda de circulação, a massa específica, né, o peso da lama é insuficiente e corte no fluido. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, ok? O abastecimento do poço. O abastecimento do poço, por que pode acontecer a diminuição, né, da pressão hidrostática? É simples. Principalmente na manobra de subida, a gente está, por exemplo, gastou minha broca, eu tenho que fazer uma manobra para trocar a broca. Né? Preciso retirar toda a minha coluna de perfuração, os tubos de perfuração até chegar na broca. Bom, se eu estou tirando todo aquele tubo de perfuração, metal, enfim, o que vai tender a acontecer com o volume de fluido no poço? Ele vai tender a diminuir igualmente ao volume de material que está sendo retirado do poço. Se eu tirei 1 metro cúbico de tubos para cima, o meu nível vai descer 1 metro cúbico. Então, se eu não preencher esse volume de material que foi retirado com fluido, a minha pressão vai diminuir, porque a altura 1 vai ser menor que a altura 2, como a gente pode ver no slide. Então, a pressão hidrostática vai cair. Eu tenho que suprir o meu poço com esse novo, tenho que abastecer meu poço, né, com esse fluido, para que eu não perca, para que eu não diminua a minha pressão hidrostática, ok? Pistoneio mecânico. O que seria o pistoneio mecânico? Por exemplo, quando a gente está, vamos pensar assim, a gente está fazendo novamente aquela manobra, vamos manobrar para trocar a broca, Eu vou puxar minha coluna para cima, Vamos pensar num poço horizontal, a gravidade vai puxar a minha coluna para baixo, então ela vai vir arrastando, né, contra a parede do poço, né, durante toda essa manobra. Às vezes o poço, né, não é perfeito, regular, tem rugosidade, enfim, pode cair material, começar a cair material ali sobre a broca, sobre estabilizadores, a ponto que comecem, o que eles falam é encerar a broca, por exemplo, encerar o estabilizador, ou seja, tamponar. E tampando essas partes, assim, dificulta a transferência da lama que está acima da broca, por exemplo, vai passar para o outro lado quando eu estou puxando a minha coluna para cima. Nisso, vamos exagerar ali na direita, pode abrir, diminuir o volume de fluido em certos pontos, e nesses pontos aí a pressão diminui, Então dando chance aí para que a pressão da formação nesses pontos consiga entrar no meu poço, porque ali a pressão de forma ou de outra ela vai ser menor que a da formação, ok? O pistoneio hidráulico, isso também é conhecido como swab, Também tem enfim, vamos falar só do swab. O que acontece? Pense naquelas seringas de injeção, é a mesma ideia. Quando você puxa o êmbolo para cima, o pistão, rapidamente, o que acontece? Se você colocar o dedo na ponta da seringa e puxar o cilindro, você não vai conseguir puxar o cilindro tão facilmente, porque ali dentro vai criar uma pressão negativa, um certo vácuo. É a mesma coisa que acontece com a minha coluna de perfuração, é como se fosse uma seringa. Eu vou puxar minha coluna para cima, ali embaixo na broca está fazendo uma espécie de vácuo, de pressão negativa. Se eu puxar muito rápido essa minha coluna, então essa pressão às vezes pode cair tanto, abaixo do nível da pressão da formação, e podemos ter influxos aí de fluido da formação. Então esse é o pistoneio hidráulico. Corte do fluido basicamente ocorre quando a fluido de perfuração é contaminado por o fluido da formação. Normalmente é gás, Se entra gás na minha lama, o gás tem uma densidade menor, volume por massa, vai se misturar com a minha lama, vai cair o peso da lama, a densidade geral da minha lama, vai diminuir a pressão hidrostática lá no fundo do poço. Isso aí pode então gerar novos influxos para dentro do poço. Beleza, como é que a gente faz para detectar os kicks, para evitar que todo um blowout ocorra, Alguns sinais a gente consegue detectar na superfície, Basicamente aumento da taxa de penetração, por exemplo, eu estou furando uma taxa constante de 1 metro por hora, a 12 horas constante. Eu vou lá, verifico que de repente aumenta para 5 metros por hora.
Eu verifico se eu mudei algum parâmetro, sei lá, mudei pressão da bomba, vazão das bombas, peso sobre a broca. Não mudei nada. A minha formação mudou? Não sei, né? A gente pode ver lá com as ferramentas MWDs ou LWDs. Enfim, se não mudou, há grande risco de chance de ter alguma coisa estar entrando no meu poço e facilitando essa aumento de taxa de penetração, tá? Então isso pode ser um indício de kick, ok? Aumento do fluxo, né, no retorno da lama, aumento no volume de lama nos tanques, né? Isso aí a gente já viu em sistema de circulação. Enfim, se eu estou bombeando lá 500 galões por minuto, eu espero que retorne 500 galões por minuto se eu não estiver perfurando, ok? Então, se por exemplo eu desligo minhas bombas e começo ainda a ter retorno do poço, com certeza eu estou começando a ter kicks, tá? Que mais? Aumento da velocidade da bomba e diminuição da pressão de bombeio, como se você tivesse, vamos fazer uma analogia, né? Você está enchendo uma caixa d'água lá com uma bomba, né? De um poço artesiano, tá? Ela começa a puxar a água do poço, né? Vai enchendo, até que uma hora a água do poço diminuiu e entrou ar no tubo, na tubulação. O que vai acontecer com a minha bomba? Ela vai girar mais rápido, né? Porque não tem água, não tem nada dentro do tubo, tem ar, tá? E a pressão vai cair. É mais ou menos isso aí que está acontecendo com o meu poço, né? Estou circulando e de repente entrou gás, alguma coisa, a velocidade da bomba aumenta e cai a diminuição de bombeio. Isso aí são indícios de kick, tá? Corte da lama por líquido ou gás, isso a gente já falou. E fluxo com as bombas desligadas, também já falamos. Ok? Esses vídeos aqui é mais para o pessoal ter uma ideia, né, de como trabalha-se numa plataforma de perfuração. Tá? Responsabilidade do plataformista quando há um kick ou indício de blowout. Tá? Todo mundo na plataforma vai ter suas responsabilidades, né? Desde o plataformista até o OEM, enfim, todos têm suas responsabilidades. Mas aqui eu destaquei os pessoal, que eu tô meu público para esse vídeo, tá? Principalmente, então, se está detectado um kick, o que os plataformistas vão fazer, tá? Eles vão ser direcionados uma vez para verificar o funcionamento das bombas de lama. Se houver algum vazamento na linha de fluxo, eles vão ser deslocados lá para o manifold, enfim, tá? Vão ficar verificando as pressões e o principal que eu acho, né, que eles vão ficar lá na sala na sacaria, nos tanques, enfim, produzindo mais fluido de perfuração, então adensando, enfim, ajudando o engenheiro de lama, o químico, enfim, a fabricar mais lama para controlar o poço com o peso da lama, tá? Então isso aí que eu acredito que é a maior responsabilidade do plataformista durante essas situações. Então vamos falar agora um pouco da segunda barreira, que é o blowout, né? O blowout preventer, desculpa, o BOP, tá? Então esse é o equipamento, aí a gente está vendo nessa figura aí um exemplo de um BOP onshore, né, um BOP para terra. A gente já vê que é um equipamento grande, né, tem 3 pessoas ao lado ali já podendo fazer uma comparação, tá? E o próximo slide já mostra um BOP offshore, né? A gente vê que ele é muito maior do que um onshore, né? Justamente por causa das pressões muito maiores que a gente encontra onshore. Tá? Mas independente onshore ou offshore, os princípios de funcionamento deles é bem simples, tá? São bem parecidos, desculpa. Basicamente ele vai ter duas gavetas, né? Duas válvulas, tá? Que a gente já vai ver daqui a pouco. A gente deixa só um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho mais do BOP offshore, né? Que para instalação de um BOP onshore, né, o equipamento que vocês viram aí é só levado na locação, colocado na cabeça do poço e instalado com guindaste. No offshore já é um pouco mais complicado, né? Porque a cabeça do poço está lá no solo marinho, né? E eu tenho que descer meu BOP até a cabeça do poço e instalá-lo, tá? Offshore começa como é que a gente instala o BOP, né? O Blowout Preventer. A gente tem que utilizar esses tubos gigantes aí que são os risers, né? Que vai fazer a ligação, que vai levar o meu BOP até lá embaixo, né, na cabeça do poço, e vai fazer a ligação entre o BOP e a plataforma, tá? A gente vê aí uma imagem aí com uma pessoa aqui, só para ver o tamanho de um riser mais ou menos, para ter uma ideia, tá? E essa foto aí mostra o moon pool, né? O moon pool aí mostrando esses cabos que estão indo pro, parece esse riser, mas na verdade já é a junta telescópica. Essa junta telescópica é para dar liberdade para a plataforma trabalhar com mar, subir e descer, ok? E essa junta aí, né, que está conectada aos risers até o BOP lá embaixo, são tensionadas com os tensionadores da plataforma, ok? Então só uma imagem do moon pool para ter uma ideia dos risers, ok? Então nesse slide aí a gente vê uma sonda, né, um navio sonda, tá?
Tá descendo então minha montagem do BOP lá para a cabeça do poço. E esse tubo que a gente vê entre o navio e a cabeça ali do BOP, mais alguns equipamentos, são os risers, são esses tubos, né, bem largos, bem diâmetro bem largos, porque além de tubo de aço no meio, ele tem alguns flutuadores, que são essas partes brancas ou amarelas, tá? É tipo de isopor, né? Enfim, uma substância leve, bem pouco densa, né? Para poder ajudar na flutuação, tá? Então, o BOP, né, offshore, é levado ao fundo, né, utilizando a montagem dos risers, tá? Esses risers eles apresentam alguns tubos no exterior, se vocês podem ver ali, notaram, que é para levar as mangueiras de acionamento do BOP, que eu vou falar agora das gavetas do BOP, das linhas de kill e de choke, tá? Que agora a gente vê então, né, uma montagem típica de um blowout preventer, né? A gente fala ali das gavetas, né? Essas são, não importa se é offshore ou onshore, eles vão ter esse mesmo princípio. Então a gente tem a gaveta choke, tá? E a gaveta kill. Né? O que significa? Choke do inglês é estrangular, kill é matar. Tá? Como é que eles funcionam? Basicamente, quando eu estou em uma situação de descontrole do poço, o primeiro a ser acionado seria a minha gaveta de choke, estrangular. O que acontece? O meu gás, meu fluido, que está indesejado, está entrando no poço, quer ir para a superfície. Primeiro, o que eu faço? Eu tento estrangular meu tubo de perfuração que está passando por dentro do BOP. Ele tenta estrangular, como se fosse você estrangulando o pescoço de alguém, mas na verdade está estrangulando o tubo de perfuração. Você está tampando aquele espaço entre o anular, que é o poço, e o tubo de perfuração por fora. Tá? Se a pressão do poço não for tão alta assim, só aquilo já mantém o fechado do meu poço. Eu perdi minha primeira barreira, eu perdi a lama, tá? A pressão hidrostática, então tentou subir para a superfície. Então eu fechei primeiro o meu choke, minha linha de choke, mandei pressurizar e fechar a gaveta de choke, estrangulei meu tubo de perfuração. Se aquele gás, aquele fluido, enfim, qualquer que esteja vindo da formação tentar ir para a superfície por aquele espaço entre o tubo e o anular, ele não vai conseguir porque vai estar tampado agora. Beleza, então a pressão vai começar a aumentar, vai aumentando, aumentando até se estabilizar. Só que, se essa pressão for muito alta, ainda existe um outro lugar por onde que ela pode escapar para a superfície, que é entrando pela própria broca, pelos jatos da broca e pelo interior da coluna. Aquele espaço ainda está aberto, só tem lama lá dentro, não tem nada segurando. Às vezes eu tenho válvulas, mas às vezes, enfim, a pressão é tão grande que vai romper e vai passar por dentro do tubo. Nessa situação, a gente tem que matar a minha coluna de perfuração. A gente tem que usar a linha de kill, a gaveta de kill, né? É isso aí. Então antes a gente estrangulou o tubo, só pegamos ele por fora, como no caso que não foi possível segurar o kick só utilizando a kill, só a choke, então eu vou ter que matar, vou utilizar a kill. O que a kill é? É uma gaveta como se fosse uma guilhotina, ela vai cortar o tubo e fechar totalmente o meu poço. Eu vou cortar o tubo, o que tiver para dentro do poço vai ficar no poço, o que tiver para cima eu posso recuperar, mas eu cortei meu tubo no meio, tá? E aí meu poço está trancado, está fechado, tá? Ele só está fechado como se fosse uma válvula, uma torneira ali fechado. Só que lá embaixo a pressão hidrostática ainda não está em equilíbrio. Eu preciso controlá-lo. Então o meu BOP ele vai me fornecer ainda uma outra entrada para pro poço, tá? A linha de choke, a linha de kill, por onde eu posso circular fluidos, Eu vou preparar fluido mais denso lá na superfície e circular lá para dentro do meu poço e aumentar o peso da lama para tentar recuperar a minha primeira barreira, que é a pressão hidrostática, tá? Então, se eu conseguir controlar o poço depois que eu trocar o fluido, enfim, fazer o que eu tenho que fazer com a lama, eu posso reabrir meu BOP, tá? Todo esse controle do BOP é hidráulico, tá? Ele não fecha como se fosse uma guilhotina rapidamente. Ele vai fechando bem devagar. Por quê? Porque a pressão do poço é muito grande. Então ele tem que ter, se ele está perdendo velocidade, ele está ganhando em pressão de suporte, ok? Então, resumindo aí as funções do BOP, então isolar o ambiente do poço do ambiente do mar, Então, na primeira fase do poço aí, quando a gente jateia para começar o início do poço, o retorno tudo vai para o mar, É bombeado água do mar, volta para o mar, não tem problema. Mas a partir do momento que eu tenho que usar fluidos, mais lubrificantes, tipo base óleo, por exemplo, eu não posso jogar no mar, Eu tenho que fechar meu circuito de circulação de fluido. O BOP vai fazer isso, vai isolar o meu poço, através do riser, minha lama vai voltar pelo riser, pelo BOP, enfim.
né, não vai ter problema de contaminação de lama com o ambiente. Tá, algumas outras funções. Por exemplo, eu conectei o BOP aos risers e a plataforma está tensionada, né? Em momentos que, por exemplo, lá no Golfo do México, lá quando passou o furacão Katrina, né? Se uma plataforma tivesse fixa, totalmente fixa, com o BOP lá embaixo, com o riser, enfim, o furacão ia passar e ia levar a plataforma, né? Ele também tem que prover um meio de poder liberar a plataforma nessas situações, tá? É um desengate rápido, tá? Que mais? Possibilitar a circulação através de saída, no caso ali para controlar o poço, e fechar, né, a função primordial dele, que é fechar o poço quando perdemos a primeira barreira aí, que foi o nosso fluido de perfuração, tá? Espero que tenha sido esclarecedor, tá? Qualquer coisa, veja as outras aulas ou me mande uma mensagem aí e eu tento esclarecer qualquer dúvida, tá certo? Obrigado pela atenção aí e até mais.